Boa noite a todos. É muito bom estar aqui novamente com vocês, reunidos nesta casa. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 95 do Vinha de Luz, que é Procuremos. Então, como a Geni já falou, a gente não vai estender muito para não fugir muito do nosso horário rotineiro, porque a gente conta com a colaboração de todos vocês aqui para ajudarem nessa reunião, tá? Então, para iniciar, eu vou ler o texto aqui e depois a gente vai discorrer sobre ele. E a gente vai entrar em alguns detalhes aqui. Enquanto eu leio, eu gostaria que vocês fossem prestando atenção, porque o título já diz, procuremos. E no final, né, da leitura eu vou discorrer. Isso, é para vocês acharem. Isso mesmo, você matou a charada. Vamos achar. Como diz aquele velho ditado, quem procura, acha. Então, antes vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. Paulo, segunda carta a Timóteo. Todas as sentenças evangélicas permanecem assinaladas de beleza e sabedoria ocultas. Indispensável meditar, estabelecer comparações no silêncio e examinar experiências diárias para descobri-las. Aquele gesto de Onesíforo, buscando o apóstolo dos gentios com muito cuidado na vida cosmopolitana de Roma, representa ensinamento sobremaneira expressivo. A anotação de Paulo designa a ocorrência comum, entretanto, o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição. Então, pegando aí, né, a dica. Quantos amigos de Jesus e de seus seguidores diretos lhes aguardam a visita ansiosos e impacientes? Quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram por merecer? Há crentes presunçosos que procuram impor-se aos desígnios divinos, formulando exigências ao céu em espinhosas bases de ingratidão e atrevimento. Outros se lamentam, amargurados, quais voluntariosas criancinhas, porque o mestre não lhes satisfez os desejos absurdos e inconvenientes. Raros os aprendizes que refletem no serviço imenso do Cristo. Estaria por acaso Jesus desocupado, vagueante na vida superior? Respirariam seus colaboradores diretos, cristalizados na ociosidade beatífica? Imprescindível é meditar na magnitude do trabalho e da responsabilidade dos obreiros divinos. Lembremos-nos de que se Paulo era um prisioneiro aos olhos do mundo, era já em si mesmo uma luz viva e brilhante, na condição de apóstolo que o próprio Jesus glorificara. Não era, ante a visão do Espírito, o encarcerado, e sim um triunfador. Apesar disso, Onesíforo, a fim de vê-lo, foi constrangido a procurá-lo, com muito cuidado. Semelhante impositivo ainda é o mesmo nos dias que se passam. Para encontrarmos Jesus e aqueles que o servem, faz-se mister buscá-los zelosamente. Esse capítulo aqui do Vinha de Luz, eu achei ele muito interessante, porque se a gente não procura, realmente passa muita coisa despercebida nesse texto. Muita coisa a gente não percebe. É o tipo de leitura que você lê, tá? Se você não aprofundar, você perde a verdadeira essência, o que realmente tem ali para trazer. E por assim, para a gente não perder a essência, eu vou ler um pouquinho, um trecho da íntegra dessa carta, a segunda epístola de São Paulo a Timóteo, versículo 16 ao 18. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e achou.
o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Efésio, melhor o sabes tu. Então, gente, olha só, a gente já começa pela questão: quem é esse Onesíforo? Vocês já ouviram falar desse nome? Eu também nunca tinha ouvido falar. E é igual eu falei, é um tipo de leitura que, se você ler, eu pelo menos, sim, eu não ia me ater ao nome, um nome diferente, mas eu não ia me ater. Então a gente, é igual a Vânia falou, né, Vânia? A gente estudando, a gente aprende mais, você vai, você busca, você compreende. Então é muito interessante que a gente tem mais ali, né, um conhecimento buscando. Então Onesíforo, ele era um cristão de Efésio, um grande amigo de Paulo, e cujo nome significa aquele que traz benefícios, portador de valores. E é interessante também, porque aqui nesse texto que eu li, que está no Evangelho, na carta de Paulo, são coisinhas que a gente vai estudando, e aí você começa a juntar as peças. Ele começa: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Ele não diz misericórdia a Onesíforo. Por que será que ele diz isso? E aqui embaixo ele fala: o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Efésio. Está pedindo que naquele dia o Onesíforo encontre. Qual que é aquele dia? Qual seria aquele dia? No caso, aqui o Onesíforo, quando Paulo escreveu essa carta, ele já havia desencarnado. E é por isso que ele começa pedindo a Deus misericórdia à casa, à família dele. Porque o Onesíforo já não se encontrava mais nessa terra, nesse plano, né, terrestre. Então, ele pede ao Senhor misericórdia, que ele encontre naquele dia misericórdia. Qual é aquele dia? O dia que ele desencarnou. O dia que ele volta à pátria espiritual. Que ele encontre a misericórdia divina. E aí, a gente tem que tomar também essa questão no cuidado que ele teve em procurar Paulo. Vamos analisar. Paulo estava preso por quê naquela época? Porque ele era um apóstolo de Cristo, muito dedicado, e ele estava, assim, causando ali um rebuliço, né? Ele pregava aos gentios, que eram aqueles que eram considerados pagãos à época. Ele dava literalmente a cara a tapa, ele enfrentava o pessoal, a multidão, ele não tinha medo. E por conta disso ele sofreu muitas perseguições. E naquela época, Roma havia sido incendiada, e os cristãos, eles acabaram levando a culpa por esse incêndio. Então, o que acontece? Paulo, como ele era um apóstolo muito dedicado, que mais estava ali aparecendo, se destacando, prendeu Paulo. E o que aconteceu? Os amigos, os outros cristãos, para onde foram? Cada um para o seu lado, né? Por quê? Paulo, ele estava sendo condenado sobre a acusação de ter colocado fogo em Roma. Qualquer um que fosse procurar, que fosse estar com ele ia ser o quê? Taxado de estar associado com o crime, né? Ali. Por isso, então, ele dá tanta ênfase ao Onesíforo, que mesmo diante de todas essas circunstâncias, essas adversidades, ele saiu de Efésio, que é longe da cidade de Roma. A antiga Efésio hoje não existe mais, hoje é a Turquia. E ele foi procurar Paulo. E tem outro detalhe que a gente precisa atentar. Hoje, a gente tem os presídios, todo o controle, tudo identificado, né? Cada um com seus nomes, sobrenome, tudo bonitinho. Aquela época existia isso? Não existia. Paulo era um nome super comum à época.
Por isso que ele diz lá, com muito cuidado me procurou e me achou. Quanto tempo ele não deve ter levado para procurar e para encontrar Paulo? Quantas celas ele deveria ter passado? Porque quantos Paulos havia? Não, não é esse. Não, não é esse. Então, olha, e a exposição que ele passou também com tudo isso. Ele enfrentou essas dificuldades, ele não teve medo, ele não negou a sua fé, ele não negou a sua amizade. Ele demonstrou todo o momento carinho e respeito pela amizade de Paulo e sempre esteve ali para ele, disposto a lhe ajudar. E isso chama a atenção também para nós, para os nossos dias, né? Em relação à nossa amizade, à nossa lealdade, né? A gente está ali disposto a oferecer um auxílio àqueles que necessitam. E deixa eu ver onde foi que eu parei aqui. Então, Paulo, ele fazia todo esse trabalho de pregar o evangelho e ele não era compreendido pelas outras pessoas, né? Como eu falei, ele pregava a todos, mas especialmente aos gentios, e isso também meio que incomodava, porque havia muita discriminação, cada um para o seu lado, não era como Jesus realmente ensinou. E ele estava buscando mostrar isso, que a vinda de Jesus, a vida dele, foi para aqueles que realmente necessitam da luz, que necessitam dele. Então, por isso ele se apegava a pregar para os gentios, trazendo eles para perto. E da prisão, enquanto ele vivia seus últimos dias, o que ele podia fazer? Escrever essas cartas. Então, por isso, carta de São Paulo, apóstolo a Timóteo, carta de São Paulo, apóstolo a Coríntios. Então, isso tudo era para ele estar ali encorajando, mesmo ele estando naquela dificuldade, mesmo ele sabendo como que estava vivendo um momento difícil para todos os cristãos, ele não se detinha. Ele aproveitava o seu tempo em oração, elevando os pensamentos, e ainda preso, ele encorajava aqueles que estavam passando por momentos difíceis devido a essa perseguição. Ele encorajava com as suas cartas. E Timóteo, em especial, é a quem ele mais se dirigia, porque Timóteo era como se fosse um filho querido, um filho espiritual para ele. E aí, nessa carta, quem tiver a oportunidade de estar pegando essa carta para ler na íntegra, é muito bonita a leitura. Aliás, a história toda de Paulo é muito linda, né? E aí, ele traz esse contexto onde ele diz que todos ali abandonaram ele. Todos. E Onesíforo foi o que mais deu apoio a ele, que mais foi de encontro às suas necessidades. Então, o que esse texto vem nos mostrar? Procuremos o Cristo sempre nos menores detalhes. Saibamos tirar das experiências seus ensinamentos, enxergar as belezas e as sabedorias ocultas do nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente passa por situações que a gente perde o aprendizado por não prestar atenção no que ele realmente vem nos propor. É interessante a gente observar o nosso dia a dia, situações cotidianas, todas essas situações que a gente passa no decorrer, elas vêm de encontro com a gente para nos ensinar alguma coisa. E é muito importante também a gente levar em consideração essa questão da amizade, como Paulo tanto enfatizou aqui, a lealdade de Onesíforo, a disponibilidade dele de estar ali, sempre auxiliando, mesmo com todas as dificuldades, né? A gente ser grato. E mesmo que todos os outros abandonou Paulo, ele não ficou se lamentando. Ao invés disso, ele agradeceu
pelo Onesíforo. Tinha tantos outros que abandonaram ele, mas ele preferiu exaltar Onesíforo, agradecer. E isso mostra para a gente qual direção que a gente deve olhar. Não é quantos te deixaram, mas quantos te apoiaram. E principalmente, quem você apoiou. Porque é muito fácil a gente olhar só pela ótica que o outro não te ajudou, que o outro te abandonou, mas quantas vezes no contexto nosso a gente faz isso também, né? E o pior é que às vezes também pode até passar despercebido. Isso é o mais triste. Então, que a gente possa ter esse discernimento, essa sabedoria, que a gente possa ter esse olhar mais atento no decorrer da nossa vida para não passar coisas despercebidas. E eu, pelo menos assim, com esse texto, já teve vários outros, mas com esse título, Procuremos, e com essa leitura, eu acredito que eu vou ter uma nova visão agora das próximas leituras que eu vou fazer. Porque às vezes você não aprofunda uma palavra tão simples, uma coisa, e tem tanto significado ali por trás, traz tanta sabedoria, e às vezes você deixa passar batido, porque você acha que é uma coisa simples. E às vezes a essência está realmente no simples. É ali que você tem que buscar a sabedoria que você está procurando. E que a gente possa cada vez mais se dedicar a procurar mesmo as coisas do Cristo. Que a gente possa cada vez mais procurar a compreender os seus ensinamentos, mas que não seja superficial. Que seja uma coisa que a gente faça verdadeiramente, buscando a nossa evolução, buscando a nossa melhoria. São tempos conturbados que a gente vive, que cada um fica por conta própria, cada um por si, Deus para todos, como dizem. Mas se cada um fizer a sua parte, se cada um se esforçar em se melhorar, em ser apoio para o outro em suas dificuldades, é como diz, ninguém solta a mão de ninguém, e a gente segue junto. Fácil não é, mas se a gente procurar fazer a nossa parte, se a gente vai de encontro com o bem vem de encontro com a gente. Então todo bem que a gente faz, tudo aquilo que a gente provoca de bem-estar no próximo, de auxílio no próximo, retorna para a gente. E isso é uma coisa assim, que com o tempo, à medida que a gente vai evoluindo, isso se torna natural. Não vai ser uma coisa forçada. Mas até a gente chegar nesse nível, a gente vai ter que forçar com a gente mesmo. Porque às vezes você vê uma pessoa passando dificuldade, você não é comigo. Vou ignorar. Quando, na verdade, o que você devia fazer é justamente ir lá e estender as mãos. É fácil, não é? Mas é aí que está o segredo. Vamos nos esforçar. Vamos fazer o nosso melhor para ir lá e auxiliar. Como Onesíforo fez, ele caminhou uma distância longa. Ele passou por diversas situações constrangedoras, procurando Paulo até encontrar. Auxiliou ele de todas as formas que ele pôde. Quando diz aqui Onesíforo, ele o recreou, quer dizer, ele o reanimou, ele deu nova vida. E quantas vezes isso faz diferença na nossa vida, quando a gente está passando por um momento que a gente não está muito animado, que a gente está difícil ali a caminhada, e alguém vem te dar uma palavra amiga, renova o teu ânimo, faz um bem danado, a pessoa fica revigorada. E a gente se sente bem também. A gente sente essa energia. Hoje mesmo aconteceu isso comigo no meu trabalho. Tinha uma colega que falou, eu tô com nó na garganta, eu não tô com a vontade de chorar. Aí eu comecei a conversar com ela, fiz umas graças, ela deu uma risada. Aí no final, nossa, Val, obrigada, viu? Já deu uma aliviada. Então, assim, são pequenos detalhes, mas para o outro faz toda a diferença. Um dia ela está precisando, no outro dia pode ser eu que estou precisando. Parece bobo? Pode ser, mas faz diferença, grãozinho por grãozinho. A gente vai modificando essa nossa estrutura, ainda egoísta, de só olhar para o nosso umbigo, e a gente vai modelando isso para começar a ter uma ótica maior para o nosso próximo,
para a gente conseguir ir trabalhando essa nossa melhoria espiritual. Bom, gente, eu acho que cheguei no ponto. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir uma mensagem curta, simples e edificante para vocês, que a gente possa levar na nossa caminhada.